Meus queridos e amados irmãos, abram no livro de Oséias, quase aqui no meio da Bíblia, né? Praticamente, depois de Daniel, antes de Amós, livro do profeta Oséias, capítulo 6. Quem for achando vai dizendo amém. Capítulo 6, somente o versículo 3, muito conhecido nosso da igreja. Vamos todos ler? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Amém, meus irmãos? Então, queridos, esse é o texto desta noite, mas antes de nós esmiuçarmos aqui esse texto, meditarmos nesse texto, eu quero falar um pouco do livro que esse texto está inserido. É o livro de Oséias. Num aspecto abrangente, irmãos, assim, para nós compreendermos de modo geral, o livro de Oséias, irmãos, ele é um livro que retrata a vida de Oséias, o amor pela sua esposa, embora a sua esposa fosse infiel a ele. Mas ele não desistiu da sua esposa, ela era infiel, era como se fosse uma prostituta, mas Oséias permaneceu fiel a ela. E aí, irmãos, nós vemos uma simbologia, porque aqui está tendo uma simbologia de Israel, a noiva do Senhor. Embora fosse infiel a Deus, Deus permaneceu fiel ao seu povo, tá certo? E aqui nesse livro, irmãos, Oséias denuncia justamente isso, a infidelidade espiritual de Israel. Israel estava mais uma vez se afastando do Senhor, abandonou o Senhor e se volta para outros deuses, irmãos. Irmãos, é incrível como o povo de Deus, em todo o tempo, tem essas questões, irmãos. Conhecem a Deus, são ali queridos por Deus, mas de vez em quando, irmãos, entra outros ídolos na vida do povo, que o povo se volta para os ídolos e esquece quem é Deus. É incrível, irmãos, como de geração em geração o povo de Deus tem vivido assim. E aí, irmãos, aqui ele está denunciando. Esse povo de Deus, Israel, está buscando outros deuses, estava buscando prosperidade em outras alianças e práticas pagãs, e deixando o Deus fiel e todo-poderoso de lado. E aí Oséias continua fazendo uma advertência sobre as consequências, porque tem consequências, irmãos. E aí Oséias diz que haverá consequências desastrosas desse pecado, de deixar Deus de lado e se apegar a outros deuses. E quais seriam essas consequências? Seria o juízo divino, irmãos, e o exílio do povo. O povo seria exilado para uma terra distante e pagaria ali o preço do seu pecado. Mas apesar, irmãos, dessa infidelidade de Israel, como eu já falei, o livro também apresenta, irmãos, a fidelidade e o amor de Deus, irmãos, um amor perseverante por aquele povo, irmãos. É como hoje, irmãos, também, Deus continua amando a sua igreja, embora muitas das vezes a igreja, eu não estou dizendo placa denominacional, mas algumas pessoas da igreja se afastam de Deus, mas Deus continua amando. E mesmo diante da traição do seu povo, Deus continua a chamá-lo ao arrependimento. Deus continua, irmãos, usando os seus profetas para despertar o povo, para que o povo se arrependa. E Deus tem promessas, irmãos, de restauração, de renovação para aqueles que se arrependem e querem um compromisso fiel com Deus. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a gente vê aqui, vou começar a
a penetrar aqui naquilo que Deus quer falar esta noite, no versículo que nós lemos esta noite. Aqui nós vemos justamente isso, irmãos. O chamado ao conhecimento de Deus. Esse chamado ao conhecimento de Deus, irmãos, é o chamado a ter uma intimidade com Deus. Porque só conhece aquele que tem intimidade com Deus. Amém, irmãos? Como é que eu vou conhecer o Danilo, por exemplo, se eu não tenho uma intimidade com ele no sentido de conversar, no sentido de estar com ele? Como é que eu vou conhecer ele? Não tem como conhecer. E Deus, usando o profeta, ele diz o seguinte: conheçamos, ou seja, tenhamos uma intimidade com Deus. A natureza do convite de Deus para conhecer é porque Deus deseja ter uma intimidade conosco. E um interessante, irmãos, que é sempre Deus, irmãos, que dá o primeiro passo. É sempre Deus, irmãos, que busca o povo. É sempre Deus, irmãos, que vai atrás do povo. É sempre Deus, irmãos, que vai buscar restaurar o povo. Isso é amor, isso é fidelidade. Porque, e é por isso que nós não temos, né? Graças a Deus, nós não somos os julgadores do povo, nem somos aqueles que vão condenar ninguém, porque se dependesse de nós, irmãos, misericórdia. Mas glórias a Deus, é Deus que julga o povo, e Deus é misericordioso, e Ele é justo, e Ele sabe como procede, irmãos. E Ele aí, irmãos, convida, conheçamos, tenhamos intimidade. E essa intimidade, irmãos, é muito diferente, irmãos, de conhecimento intelectual. Porque, irmãos, hoje, há muitas pessoas que conhecem intelectualmente Deus, sabem quem é Deus, sabem a história toda do plano de Deus, mas tudo intelectualmente. E Deus não quer que a gente tenha uma intimidade, um relacionamento com Ele intelectual. Deus quer mais do que isso, Deus quer intimidade, irmãos, conosco. Ele quer um relacionamento de pai para filho, irmãos, para conosco. Quer ver só uma coisa? Abre aí no Salmo 63, do versículo 1 ao 11. Olha o que é intimidade com Deus, irmão. Olha o que é relacionamento com Deus. Não é intelectual. Aqui o salmista está dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Sente falta, tem desejo de buscar a Deus. A minha alma tem sede de Ti. Sabe o que é ter sede de Deus, irmãos? É você buscar ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é sentir falta da palavra de Deus, é sede de estar na presença de Deus. Meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Você já pensou numa terra seca? O que ela deseja é água, ser molhada. Assim quero ver-te no santuário, assim eu quero estar na tua casa, assim eu quero te ver ali, meu Deus, te adorar, ir para o culto, para contemplar a tua força e a tua glória. Isso é intimidade, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Olha aí, irmãos, você sabe o que é bendizer a Deus? É você glorificar a Deus por tudo, bendizer a Deus enquanto viver. Os seus lábios têm que glorificar a Deus, sabe, irmãos? Estou passando luta, louvado seja o nome do Senhor, essa aprovação vai passar, eu vou vencer. Eu sei que Deus, Ele permitiu, mas Ele vai me dar vitória, porque Ele é bom em todo o tempo, porque Ele é Senhor da minha vida. Eu te bendigo, meu Senhor, te glorifico. Isso é bendizer o nome do Senhor enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma. Você já pegou assim um baião com a picanha bem assadinha?
Você come, se farta. É isso que ele está dizendo. Como uma saborosa comida, eu fico farto. É você se sentir satisfeito na presença do Senhor, não sentir falta de nada. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Você pode louvar ao Senhor? Vamos treinar? Amém? Glórias a Deus. No meu leito, ou seja, no meu quarto, lá na minha cama, quando de ti me recordo, e em ti bendigo durante as vigílias da noite. Aí o camarada se acorda de madrugada, vai orar, glorificar a Deus, agradecer, porque tu tens sido, isso aqui é o reconhecimento de quem é Deus, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, que por ele jura, se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ou seja, todo mal que se levantar contra mim recair, porque o meu Deus, ele tem sido fiel e me guarda em todo momento. Amém, igreja? Então, irmãos, intimidade é isso aqui, irmãos. Não é um conhecimento intelectual. É eu saber que Deus, ele me guarda. É eu glorificar ele em todo tempo. É eu abrir meus lábios e falar das coisas e maravilhas do Senhor. Isso é intimidade, irmãos. Isso é intimidade, e isso é maravilha. Tem vários versículos aqui, irmãos, sobre intimidade com Deus, mas eu tenho um louvor, irmãos, que esse louvor, a letra dele representa bem isso aqui, fala bem sobre do que eu estou falando, não do conhecimento intelectual, mas o conhecimento de intimidade com Deus, é o que nós estamos falando aqui esta noite. E esse louvor, irmãos, vamos colocar aqui 85% a 90% é tudo dentro da palavra de Deus. Agora tem uns pedacinhos aí que não vou dizer que está fora da palavra de Deus, mas um louvor, irmãos, me faz te conhecer, o nome do louvor. E eu acho interessante esse louvor, porque acontece que muitas pessoas, irmãos, que estão na casa do Senhor, que estão na casa de Deus, conhecem a história bíblica, conhece falar de Deus, mas, irmão, não conhece o Senhor na intimidade, conhece intelectualmente. Se você pedir para contar uma história da Bíblia, ele conhece intelectualmente, mas não conhece intimamente o Deus da Bíblia. Eu vi um dia desse uma entrevista, muito tempo atrás, do Chico Anísio, antes dele morrer, logicamente. Ele, irmãos, leu a Bíblia 4 vezes, a Bíblia completa. Tinha conhecimento de Deus ou não tinha, irmãos? Tinha, mas conhecimento intelectual. Não é o conhecimento que Deus espera de nós. Deus espera um conhecimento, irmãos. Quando ele diz assim, conheçamos, é um conhecimento de intimidade com Deus, irmãos. Aí esse cantor, irmãos, o Márcio Pinheiro, escreveu esse louvor. Eu vou ler a letra para os irmãos, porque retrata justamente isso que eu estou pregando para os meus irmãos esta noite. E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei desse louvor. Diz assim: tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer? Esse Deus desconhecido, porque ele não conhece na intimidade, né? Conhece falar dele. De quem tanto ouço falar. Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida eu não te glorificar? Porque, irmãos, não é com os lábios, é conhecer na intimidade e com a vida adorar a Deus. Porque só adora a Deus verdadeiramente aquele que conhece a Deus na intimidade. Amém? E ele continua assim: sei que o tempo não mudou, a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande, e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Aí o que ele diz aqui?
transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informação, porque tem gente cheia de informação de Deus. Aí ele diz, não quero informação, mas se materializa em mim, ó Deus. Eu não quero ter um Deus só de conhecimento, mas eu quero ter um Deus real na minha vida. Se materializa em mim, ó Deus. Aí ele diz assim, quem não conhece a Deus, na intimidade, sabe o que acontece? Ele diz, recua na batalha. Recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Amém, irmão? Então esse louvor, pode glorificar o Senhor. Esse louvor, irmãos, fala isso. Nós não precisamos de conhecimento intelectual, no sentido de só conhecer a Deus, de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus, de ter intimidade com Ele, irmãos. De ter intimidade, saber quando Deus está trazendo uma revelação, quando Deus está falando no coração, quando Deus está mostrando, quando você se sente incomodado sabendo que é Deus que quer te falar alguma coisa, te mostrar alguma coisa, você perceber, ter discernimento, isso é conhecimento da intimidade de Deus, não intelectual. Ah, eu sei, o meu Deus derrubou muralhas, Ele abriu o mar, glórias a Deus. Mas o que é que eu vou fazer com esse conhecimento intelectual? Se eu não tiver intimidade e crer verdadeiramente na minha vida, que esse mesmo Deus, Ele não mudou, e é Deus na minha vida, de nada vai adiantar. E aí Ele fala, me faz te conhecer. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus, eu quero uma intimidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? Conhecer a Deus, irmãos, vai além de simplesmente entender os conceitos teológicos. Não é só isso, irmãos. É muito mais, irmãos. Aí, conhecer a Deus, irmãos, envolve uma busca sincera por esse Deus, irmãos. E a gente, irmãos, conhecer a natureza de Deus, os atributos de Deus, irmãos, conhecer a vontade de Deus, e tudo isso a gente só vai conhecer, irmãos, se a gente tiver intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Por exemplo, irmãos, a natureza de Deus. Você conhece a natureza de Deus? Se você conhece, você descansa em Deus. Porque a natureza de Deus, irmãos, vai me mostrar quem Ele é. E isso eu só vou saber se eu tiver intimidade com Ele. A natureza dele, irmãos, é eu acreditar que esse meu Deus é eterno. Isso é a natureza dele. Ele é eterno. Ele é onipotente, irmãos. Ele tem todo o poder. É a natureza de Deus. E se eu sei que o meu Deus é todo poderoso, eu conheço Ele na intimidade, eu conheço a natureza dele de poder, irmãos, eu descanso em Deus, irmãos. Amém? Esse meu Deus, irmãos, Ele é onisciente. Ou seja, Ele sabe todas as coisas. Esse meu Deus, irmãos, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, quando você estiver numa aflição, quer seja em casa, quer seja no trabalho, saiba que Deus está lá. E quando você tem essa intimidade de Deus, saber que Ele é onipresente, o meu Deus está comigo em todo momento, eu não vou me atribular, eu vou descansar nesse Deus. Ah, eu estou numa tribulação, eu vou conversar com Ele aqui, porque Ele está aqui, irmãos. E isso só se acontece para aqueles que têm intimidade e conhecem a natureza de Deus. Conhece, sabe que Ele é o sustentador do universo. Ele criou tudo com o poder da sua palavra. A gente sabe, irmãos, que Ele, irmãos, é completamente único na sua existência. Não tem um Deus como o nosso Deus. Não tem um Deus como o nosso Deus. E isso, irmãos, a gente vai buscar na intimidade com o Senhor. E aí a gente vai também para os atributos de Deus, conhecer os atributos de Deus. E aí são qualidades que só o nosso Deus tem, irmãos. As qualidades dele, a gente viu a natureza dele, a gente tem que conhecer os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Santidade, ou seja, não há pecado nele, nem
de maneira nenhuma, irmãos, impureza nele. A gente sabe que ele é amor, irmãos, porque Deus, irmãos, é a fonte e expressão suprema do amor. Amém? A gente sabe, irmãos, que o nosso Deus é justiça. São atributos de Deus. Você está sendo injustiçado? Descansa no Senhor, você sabe que Ele é justiça. Você sabe que Ele, em qualquer momento, vai se levantar ao seu favor, porque Ele não tolera a injustiça, irmãos. E nosso Deus, irmãos, é misericordioso. Amém? Ele é cheio de graça, a graça dele, irmãos, está sobre as nossas vidas. Ele é soberano, Ele é bondoso. Então isso são os atributos de Deus, do Deus, irmãos, que a gente tem que conhecer na intimidade. Porque quando a gente tem intimidade e conhece tudo isso de Deus, irmãos, a gente descansa no Senhor. Também, irmãos, a gente tem que conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus. A gente vai conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, logicamente, mas a gente tem que conhecer que a vontade dele é soberana. E aí, irmãos, quando a gente sabe, irmãos, que Deus tem planos e propósitos sobre todas as coisas, irmãos, o universo, para Ele estabelecer e realizar, a gente também descansa no Senhor, irmãos. A gente sabe que Ele é soberano. E também a gente conhece a vontade moral de Deus, que são aí aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, para nós nos aproximarmos mais dEle. Então, dessa maneira, irmãos, a gente vai buscando cada dia mais, irmãos, conhecer ao Senhor. Conheçamos, diz a palavra de Deus, tenhamos intimidade com Deus, saibamos quem é o nosso Deus, irmãos, porque, irmãos, não é somente, irmão, no intelectual, mas viver verdadeiramente, compreender tudo isso de Deus, irmãos, porque quando a gente compreende que Deus é misericordioso, Deus é amor, irmãos, Deus é santidade, Deus é justiça, irmãos, a gente descansa nele, irmãos. Se nós estamos andando na presença dele, irmãos, a gente não vai se atribular com nada nessa vida, irmãos, porque é um Deus, irmãos, que está cuidando das nossas vidas. Amém? Então, irmãos, esses conceitos, irmãos, são importantes para a gente conhecer mais a Deus e a gente ter um entendimento da relação entre Deus e a humanidade, para a gente compreender como é que Deus, Ele espera que nós, seres humanos, venhamos nos comportar. Cada um de nós deve buscar, em sinceridade, conhecer mais o Senhor. A gente vê muito bem, irmãos, a intimidade de homens de Deus com esse Deus. Quando a gente vê Moisés, irmãos, chegando ali no Monte Sinai, e a conversa de Moisés com Deus, a gente vai ver uma intimidade, irmãos, ali com Deus, que é maravilhosa, irmãos. Aquele relacionamento ali de Moisés com Deus, irmãos, ele moldou profundamente a vida e o ministério de Moisés. Porque a partir daquele momento ali do Sinai, que Moisés, ele desce ali, irmãos, com o rosto, vinha resplandecendo, irmãos, porque ele estava ali na presença de Deus, aquele diálogo, aquela intimidade. E aquilo ali fez com que Moisés venha a ser um dos maiores líderes e profetas do Antigo Testamento. Ele conhecia Deus de uma maneira tão íntima, irmãos, mas tão íntima, irmãos, que ele chegava, irmãos, a conversar com Deus assim como um amigo. Ele intercedia pelo povo, irmãos, ele falava com Deus, Deus ia fazer algo, e Moisés dizia: não, Deus, não faça isso não. O que é que os outros povos pagãos vão pensar? O Senhor nos tirou ali do Egito, e agora o Senhor tomar uma atitude dessa. Só faz assim com Deus, irmão, quem tem intimidade. Quem tem intimidade, irmão. Você tem essa intimidade, irmão? Você vê uma situação, uma circunstância, e você diz: Deus, ó Deus, está bom do Senhor mudar aí essa questão, porque vai acontecer isso, mas isso, irmão, só acontece numa conversa entre amigos, de intimidade, irmãos. Amém, irmãos? E aí, irmãos, da mesma maneira Jó, né? Jó, ele não conhecia Deus,
só no intelectual. Mas aí quando acontece tudo aquilo ali com Deus, com Jó, que vem aquela provação, e Jó vai para os pés de quem? De Deus, do Senhor. E ali, irmãos, naquela busca, Jó começa a ter uma intimidade com o Senhor. Aí lá no final, no capítulo 42, Jó vai dizer para Deus: ô Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é o Senhor da minha vida. Agora eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Amém, irmãos? Você conhece Deus só de ouvir falar ou conhece Deus na intimidade? Você sabe quem é o Deus a que você serve. Você sabe que o Deus que está com a potente mão sobre a tua vida, o Deus que tem te guardado, o Deus que tem te conduzido, o Deus que tem te apontado o caminho para a tua vida, o Deus que tem aberto o mar, o Deus que tem te dado livramento, o Deus que tem te abençoado. Você conhece esse Deus nesta noite? Se você conhece, glorifica a Ele, agradece a Ele, exalta o nome santo deste Deus. O versículo continua, irmãos, e ele diz assim: conheçamos, tem intimidade com Deus, e prossigamos em conhecer. Não é só conhecer, irmãos, mas é prosseguir. Porque, irmãos, Deus, Ele se revela para a gente de uma maneira tão maravilhosa quando a gente se converte. É uma maneira tão espetacular, irmãos. É ou não é, irmãos? A gente está andando todo tempo com Deus aqui, conversando com Deus, querendo falar do amor de Deus para todo mundo. Quando a gente está ali, se converte, irmãos, é aquele amor. Mas não é só conhecer, irmãos, a Deus na intimidade quando se converte, mas é prosseguir nesta caminhada, irmãos. Conheçamos e prossigamos. A gente não pode negligenciar com a nossa vida espiritual. A gente não pode. Sabe o que acontece, irmãos? Tem um bocado de gente aí que no começo da sua fé, irmãos, era usado por Deus, pregava maravilhosamente, profetizava, ensinava bem a palavra de Deus, mas aí no decorrer da caminhada estão aí no mundo. Não prosseguiram. Conheceram, mas não prosseguiram em conhecer. A busca por Deus é uma jornada, irmãos. É uma jornada contínua, que não pode parar. E ela tem que ser progressiva, irmãos. O que é uma jornada progressiva, irmão? Quanto mais eu vou andando com Deus, mais eu vou conhecendo e vou ali tendo mais confiança em Deus e vou tendo mais intimidade com Deus. Isso é ser progressivo. Mas para isso acontecer, requer disciplina, irmãos. Eu tenho que ser disciplinado, porque senão, irmãos, eu vou negligenciar a minha vida com Deus. Se eu não me disciplinar, irmãos, e me dedicar constantemente, com o passar do tempo, irmãos, eu vou estar vindo para a igreja no conhecimento intelectual, uma fé intelectual, só de conhecer a Deus, de ouvir falar de Deus, mas não tenho intimidade com Deus. E essa intimidade só vai ser revelada na minha vida se eu, irmãos, tiver uma disciplina espiritual. É ler a palavra, é orar ao Senhor, é estar na presença do Senhor, é me envolver com as coisas de Deus, é um não deixar, como diz no linguajar, a peteca cair, meus irmãos. Amém ou não amém? Porque se a gente negligencia a nossa vida espiritual, meus irmãos, com o passar do tempo, irmãos, a gente vai se tornando, vindo para a igreja só como um mero cumprimento de dever. Deus não quer ninguém, irmãos, que venha servir a Ele por dever. Deus espera que nós estejamos aqui esta noite, porque nós reconhecemos quem Ele é nas nossas vidas, porque nós amamos Ele de todo o nosso coração, porque nós reconhecemos quem é Deus em nós, irmãos. Amém? Então, queridos, por isso nós devemos ter constância e perseverança na vida espiritual. Sabe o que é você ser constante, irmãos? É você estar aqui, ó. Isso é constância. Às vezes a gente vê pessoas, irmãos, que estão aqui, numa constante com Deus. Vem a luta, cai bem para cá. Aí vem aqui para baixo. Venceu a luta, aí começa a confiar em Deus de novo. Às vezes Deus
se revela de maneira extraordinária para ele, aí ele fica cheio do poder de Deus. Aí depois passa o tempo, vem para a constância. Aí depois a luta, vem para cá. Não, Deus espera, irmãos, que nós venhamos aqui, tem luta, eu continuo aqui confiando em Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, eu continuo na minha jornada, eu continuo firme no Senhor, e assim eu vou, isso é ser constante no Senhor. Eu estou servindo ao Senhor, vem uma luta, sai da igreja, deixa de vir para a igreja. Venci a luta, volta para a igreja, começa a ser, não, irmãos, não é isso que Deus espera de nós, não. Deus espera que nós estejamos com Ele, irmãos, reconhecendo quem Ele é, irmãos, independente da circunstância que eu estou passando, independente da luta, eu estou na presença de Deus, eu estou adorando a Deus, com meus lábios, como nós vimos, glorificando a Ele, reconhecendo quem Ele é na minha vida, o que Ele fez por mim, irmãos, me dando a salvação, a vida eterna, o mais precioso eu já tenho, que é a salvação, tudo que Deus me der a mais, para mim é lucro, mas independente disso, eu quero te dizer, meu Senhor, que o Senhor é tudo da minha vida. Amém? Glórias a Deus. E aí, irmãos, nessa jornada a gente tem que estar encorajado, irmãos, para a gente nunca desistir de buscar a intimidade com Deus. Ter constância. Hoje eu vou tirar um tempo para me ler a Bíblia. Já está com 2 meses que eu não abro a Bíblia para ler nada. Isso não é constância, irmãos. Constância é você cuidar da sua vida espiritual. Todo dia se alimentar da palavra do Senhor. Todo dia orar ao Senhor. E aí, irmãos, não desistir dessa constância, dessa busca constante de intimidade com Deus. Apesar das dificuldades. Sabe o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então sejam firmes, irmãos, sejam constantes, inabaláveis na obra do Senhor. A palavra de Deus também nos diz lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 14 e 15. Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula e estará seguro e não temerá. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que, volta aí, Letícia, no versículo 14, lançar para longe a iniquidade das mãos, irmãos. É não ter comprometimento com o pecado, não permitir que a injustiça, andar em injustiça, habitar na sua casa. Aí o que acontece, irmãos? Então, eu vou levantar o meu rosto sem mácula, sem pecado. E o que vai acontecer? Eu estarei seguro, estarei firme, estarei constante na casa de Deus, na presença de Deus, irmãos. Mas para isso, irmãos, eu tenho que me disciplinar, ter cuidado com a minha vida espiritual. Amém ou não amém, igreja? A gente pode ver ainda, irmãos, no Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, meus irmãos. Por isso, o que acontece, irmãos? Nós somos livres. Permaneçam firmes. A gente tem que ser constante, tem que estar firme, irmãos. E não se submeter de novo ao jugo da escravidão. Porque do mundo foi que nós saímos, irmãos. E nós só vamos estar firmes no Senhor, irmãos, só vamos ter constância no Senhor, meus irmãos, se nós estivermos na presença dEle, com intimidade com Ele. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo todo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Então, irmãos, fique firme. Não é só você que está sofrendo, não.
Não é só você que passa provação, não. Tem gente que está passando mais provação do que nós aqui, lá na China, lá na Coreia. Tem gente que está passando mais provação do que nós aqui. Esse ano é na África, o DIP. Nós vamos ver o que os irmãos da África passam. Então, fique firme, irmãos, porque a luta não é só sua, não. Os irmãos em todo canto estão passando lutas, irmãos. Mas a gente tem que permanecer constantes e firmes na obra do Senhor. Amém? E aí, irmãos, a gente tem que se lembrar, quando a gente está passando luta, quer desanimar, a gente tem que se lembrar, irmãos, que Deus é fiel e está sempre pronto a nos socorrer nas nossas dificuldades. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Por mais que a gente algum dia venha negligenciar, a gente não pode se acomodar com isso. A gente tem que se levantar, irmãos, e voltar para os braços do Senhor, tá bom? E sempre estar firme, buscar estar firme na obra do Senhor. Mas por que é que eu tenho que estar buscando conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer a Ele? Estar firme, sempre conhecendo a Deus. Nós vimos que conhecer ao Senhor é buscar intimidade com Ele. E prosseguir em conhecer é continuar perseverando em intimidade com o Senhor. Amém? Até aí está compreensível, irmãos? Por que a gente tem que estar assim, irmãos? Vamos continuar vendo o versículo. Como o amanhecer, assim a sua vinda é certa. A gente tem que estar firme no Senhor, irmãos, e continuar firme nele, porque Jesus está voltando. Porque a vinda do Senhor é certa, irmãos. Ele vai voltar. E a gente tem que ter uma intimidade com esse Deus, irmãos, porque Ele conhece as suas ovelhas, cada uma delas. Ele sabe quem são aquelas do seu aprisco. Aqueles que têm intimidade com o Senhor, que vivem para Deus verdadeiramente, que buscam fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? A promessa da vinda do Senhor, irmãos, é comparada, irmãos, à alva, irmãos, tá certo? Volta lá, Letícia, prosseguimos em conhecer o Senhor como o amanhecer, a alva. É certo, irmãos, assim como amanhã vai amanhecer o dia, assim também nós devemos esperar que um dia o Senhor virá. Não tem dúvida com relação a isso, irmão. Você tem dúvida, irmãos, que amanhã vai ter um dia? Ou você acha que amanhã vai permanecer a noite? Não. Todo mundo daqui a pouco vai se recolher, vai dormir, vai esperar o quê? O amanhecer. Porque é certo, irmãos, que vai ter um amanhecer. Da mesma maneira, irmãos, é certo que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Da mesma maneira, irmãos, é certo. A certeza da promessa da segunda vinda de Cristo. E como essa esperança, irmãos, que nós temos, deve moldar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus no presente. Se eu sei que Jesus vai voltar, se eu tenho essa certeza, isso tem que moldar a minha vida aqui no presente, como cristão que nós somos, com a fé que nós temos, irmãos. Eu tenho que conhecer, prosseguir em conhecer, aguardando a vinda do meu Senhor, porque Ele vai vir, Ele vai voltar, amém? Lá em Atos, irmãos, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, os apóstolos estão vendo Jesus subir. Ele está indo para a glória. Ele já estabeleceu ali, deu seus ensinamentos para os apóstolos, eles vão continuar a obra da igreja. E quando ele está subindo, os apóstolos estão vendo Jesus ir para as nuvens. E aí, um anjo chega ao lado dos apóstolos, eis que 2 homens, vestidos de branco, os anjos, se puseram ao lado deles. Os apóstolos lá estão vendo Jesus subir. E lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando lá para cima? Esse Jesus aí, que foi levado no meio de vocês para o céu,
virá do modo como vocês estão vendo ele subir aí. Da mesma maneira que vocês estão vendo esse Jesus subir, um dia ele vai voltar, meus irmãos, e é certo, Jesus vai voltar para a sua igreja. Aleluias! E tem mais uma coisa, irmãos, quando Jesus voltar, quem é a igreja do Senhor aí? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Quando Jesus voltar, ninguém sabe o dia, nem a hora, e nem como nós estaremos. Mas uma coisa é certa, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, nossos irmãos que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. E depois nós, se nós estivermos vivos, os que ficarmos, seremos o quê, irmãos? Arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Amém, irmãos? Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Eu não sei se ele vai me encontrar aqui no pó da terra, não sei se ele vai voltar, eu vou estar aqui aguardando a ele, mas uma coisa é certa, independente da minha condição, Jesus vai voltar para a sua igreja. Amém? Então, irmãos, Jesus vai voltar assim como o amanhecer. Assim como o amanhecer. Ele vai voltar para nos buscar. E por isso a gente tem que estar nessa intimidade com o Senhor, conhecendo Ele, irmãos, na sua intimidade. A gente tem que ter essa esperança e a expectativa, não só esperança, mas expectativa, aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus. A gente tem que viver com essa expectativa. Não pense, irmãos, que isso é coisa que não vai acontecer, não, está demorando. Irmãos, não pense nisso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Ninguém sabe o dia nem a hora. A gente tem a certeza que Ele vai voltar. Por que o pastor tem a certeza? Porque todas as promessas de Deus na Bíblia se cumpriram ou estão se cumprindo. Não tem como dar errado, irmão. Não tem como ser conversa. A promessa da vinda de Cristo, irmãos, ela nos motiva, irmãos, a vivermos uma vida de santidade, irmãos, dedicada a Ele, aguardando a Ele, buscando conhecer e prosseguindo nesse conhecimento. E a gente tem que se preparar espiritualmente para esse encontro com o Senhor. Porque somente, irmãos, aqueles que estiverem vivendo essa intimidade estarão ali na presença do Senhor. Como é que aquele, irmãos, que tem um coração incrédulo, aquele que não crê na palavra de Deus, irmãos, como é que essa pessoa vai se comportar quando estiver frente a frente com Jesus Cristo? Como é que vai se comportar? Ah, Senhor, meu Deus, eu estava te aguardando de todo o coração, e Jesus, é mesmo, é? Como se eu não conhecesse o teu coração. Se afasta de mim. Tu vem para esse lado aqui, ó. Eu vim falar foi com as ovelhas, tu é bode, vem para cá. Amém ou não amém, irmãos? E aí, irmãos, continuando, a palavra de Deus diz, sabe o que, irmãos? Que Ele descerá, além da gente estar aguardando a vinda do Senhor em esperança, aqueles que vivem essa vida de intimidade com o Senhor, eles têm essa viva esperança no coração de esperar o Senhor Jesus voltar. Além disso, diz que Ele descerá sobre nós como a chuva, algumas traduções dizem serônica, né? Como a chuva fora de época que rega a terra. Porque essa chuva fora de época, irmãos, era aquela chuva que caía em Israel ali, é como aqui no Nordeste. Às vezes, irmãos, o agricultor, quando dá a primeira chuvazinha, ele joga a semente na terra. Aí o milho vai subindo, e aí não chove mais. Aí o agricultor fica aperreado. Sabe por quê? Porque se não chover, aquele milho ele vai mirrar e vai morrer. Ele não vai produzir. Mas aí, irmãos, quando vem aquela chuva, irmãos, aquele milho
que estava ali já ficando murcho, ele começa a ficar verdinho de novo e vai prosseguir até ele gerar as espigas de milho e produzir o fruto. Porque aquela chuva que o agricultor talvez não estivesse mais esperando, fora de época, veio e molhou a terra, e ali, irmãos, molhou aquela plantação, e ela vai produzir. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer aqui, irmãos, porque essa metáfora da chuva serôndia, para nós, a gente pode ver como um significado espiritual, que o Senhor, irmãos, Ele vai, sim, irmãos, nos renovar no tempo certo. Amém, irmãos? Ele vai trazer renovação sempre para nossas vidas, e isso vai fazer com que nós venhamos frutificar espiritualmente. Quando ele diz que eu tenho que conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor, irmãos, e ter a esperança da vinda de Jesus, vai ter momentos, irmãos, que vai ter luta, vai ter batalha, mas eu tenho que ter constância. Mas nesse momento de batalha, irmãos, para que eu tenha constância, aí Deus manda chuva para me renovar espiritualmente, para me continuar firme na presença do Senhor. Amém? Para que eu não venha retroceder, irmãos, para que eu não venha voltar atrás. E assim como a chuva ali, ela traz essa renovação para as plantas e a colheita. Sabe qual é a nossa chuva hoje, irmãos? É o Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz essa renovação espiritual nas nossas vidas e nos faz produzir frutos para o reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que ele vai nos dar crescimento. É o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar a dar frutos para o reino de Deus e para a glória de Deus. Amém? Eu não sei como é que você está aqui esta noite. Talvez você esteja como essa plantação aqui, já não vê mais nenhuma chuva cair sobre a sua vida, você está meio mirrado, mas esta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai renovar a tua vida, irmão. Você vai se levantar, você vai sair daqui esta noite renovado com o Senhor e vai produzir frutos para a glória de Deus. A presença de Deus em nossas vidas, irmãos, ela nos transforma, ela nos renova a nossa mente, restaura a nossa alma, nos capacita, irmãos, a produzir frutos e viver uma vida para a glória de Deus. Olha aí o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. O Espírito Santo de Deus sempre vai nos renovar, se nós tivermos essa busca da intimidade do Senhor. O Espírito Santo de Deus sempre vai estar conosco, meus irmãos. Ele não nos abandona. Não desista, irmãos, de perseverar nesta caminhada de conhecer ao Senhor, de buscar a intimidade com o Senhor, porque em meio às lutas o Espírito Santo de Deus está ali conosco. Ele não nos deixa, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que alegra a nossa alma, é Ele que nos anima a prosseguir, é Ele que nos mostra as promessas de Deus na sua palavra. Às vezes você está lendo ali a Bíblia e vem aquele versículo e salta os seus olhos e fala o seu coração arde em fé, queima. É o Espírito Santo de Deus te animando, mostrando que Ele está ali com você, Ele está cuidando da sua vida. E esta noite eu lhe desafio a você acolher a chuva do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e Ele vai lhe renovar esta noite. Esta noite eu te convido, você se deixar ser molhado pela essa chuva serôndia, uma chuva que pode ser fora de época, mas vai te animar o teu coração. Abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus esta noite, permita que Ele opere em sua vida de maneira poderosa e transformadora e renovadora na tua vida esta noite. Que possamos hoje, irmãos, nós também firmarmos esse compromisso com o Senhor, na presença dEle aqui esta noite, de buscar todos os dias essa intimidade com Ele, conhecendo e prosseguindo
conhecer o Senhor, aguardando a sua vinda e buscando sempre essa renovação espiritual pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui esta noite, Ele conhece as nossas vidas, e nós temos que sair do conhecimento intelectual e partir para a intimidade com Deus, e essa intimidade só vai vir através do Espírito Santo de Deus, porque Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que nós temos passado, Ele sabe, irmãos, como está o nosso coração, mas esta noite nós podemos nos entregar completamente a Ele e dizer: Senhor, esta noite eu quero ser renovado pelo Senhor na minha fé, esta noite eu quero te sentir no teu sobrenatural, não só no intelectual, porque eu não quero viver no intelectual, eu quero ter experiências de intimidade com o Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, não é Deus morto, porque o Senhor que é um Deus que é Espírito, que é vida, que é poder. O Senhor é um Deus, como a Bíblia me mostra, é um Deus que age quando a gente menos espera, é o Deus que abriu o mar, mas é o Deus que tirou Pedro da cadeia, se apresentou a Ele, é o Deus que faz milagres nos dias de hoje, é o Deus que levantou paralíticos, é o Deus que transformou vidas, é o Deus que ressuscitou mortos, é um Deus que pode todas as coisas, porque o Senhor é todo poderoso, não tem um Deus como o nosso Deus, e o Senhor está aqui esta noite. Eu sou pequeno, miserável, mas o Senhor é grande, misericordioso, e o Senhor pode renovar as nossas vidas esta noite, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus que está presente, e é o Deus que é cabeça desta igreja. Essas ovelhas são tuas, e o Senhor é o bom pastor desta igreja. Você crê nisso, meu irmão?